A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 334º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 do livro 2 de Coríntios. A inspiração do dia. Com dedicação, ternura. Apelo pessoal aos coríntios e consideração afetuosa por eles. A coleta para os cristãos necessitados de Jerusalém. No capítulo 5 destaca o versículo 1. Se a nossa casa terrestre se desfizer. Preste atenção na mensagem que eu trago. Paulo usa a expressão condicional. Se a nossa casa terrestre se desfizer. Porque sabia que Cristo poderia voltar logo, e neste caso não experimentaria a morte. Pelo contrário, seu corpo seria imediatamente transformado. Essa mesma dupla possibilidade, a saber, a morte ou transformação, existe para o crente de hoje. Cristo declarou que não sabemos o dia e nem a hora da sua volta. Esse evento, portanto, é sempre iminente e enseja uma motivação poderosa para uma vida santa. Ainda no versículo 1 destaco nossa casa terrestre deste tabernáculo. Primeiro, a expressão casa terrestre refere-se ou ao corpo terreno do crente ou à sua vida terrena. Segundo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso provavelmente refere-se a um corpo temporário preparado para o crente no céu, enquanto ele aguarda o seu corpo da ressurreição, ou refere-se ao ambiente da vida celestial. Alguns entendem que esse trecho difícil ensina que os crentes, depois da morte e enquanto aguardam a ressurreição, existem como espíritos desincorporados, como sombras sem corpo. Notamos, no entanto, que Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, aparecem revestidos de corpo celestial, embora ainda aguardassem o seu corpo ressurreto. Além disso, em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, a descrição das almas no céu revela que elas podem ser vistas, que usam vestes brancas compridas, isto é, não são almas sem corpo, para habitar com o Senhor. Preste atenção na mensagem do versículo 8. Fica claro, segundo este versículo e outros, que não existe para os salvos nenhum espaço de tempo indefinido entre a morte e a vida futura. A morte do crente leva imediatamente à presença de Cristo. Logo, para o crente morrer é lucro. Isso não significa que Cristo não está presente agora mesmo com os crentes, pois a obra do Espírito Santo é transmitir ao crente a presença de Cristo. Indica, assim, que agora estamos com o Senhor pela fé e não em pessoa. Nova criatura é. Preste atenção na mensagem no versículo 17. É mediante a palavra criativa de Deus, os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo, onde impera o Espírito Santo. O crente é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus, que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento, e que vive em santidade. Nos reconciliou consigo mesmo. Preste atenção na mensagem no versículo 18. A reconciliação do grego katalege é um dos aspectos da obra de Cristo como redenção. Refere-se à restauração do pecador à comunhão com Deus. Primeiro, o pecador e a rebelião da raça humana trouxeram como resultado hostilidade contra Deus e a alienação dele. Essa rebelião provoca a ira de Deus e seu julgamento. Segundo, mediante a morte expiatória de Cristo, Deus removeu a barreira do pecado e abriu um caminho para a volta do pecador a Deus. Terceiro, a reconciliação entra em vigor mediante o arrependimento e a fé pessoal em Cristo do pecador. Quarto, a Igreja recebeu de Deus o ministério da reconciliação, para conclamar todas as pessoas a se reconciliarem com Ele.
o fez pecado por nós. Preste atenção na mensagem no versículo 21. As Escrituras não declaram em nenhum lugar que Cristo foi pecador. Ele sempre permanece como o imaculado Cordeiro de Deus. Cristo tomou, sim, nossos pecados sobre si, e Deus Pai o fez objeto do seu juízo, ao tornar-se ele uma oferenda na cruz pelos nossos pecados. Jesus, ao sofrer o nosso castigo na cruz, tornou possível a Deus perdoar os pecadores, sem violar a sua própria justiça. Ainda no versículo 21 destaco nós, feitos justiça de Deus. Primeiro, justiça não se refere aqui à justiça legalista, mas à justiça experimental do crente como nova criatura, isto é, quanto ao seu caráter e estado moral, que se fundamenta em sua fé em Cristo e dela flui. O contexto total dessa passagem diz respeito ao crente viver para Cristo, consolado pelo amor de Cristo, torna-se nova criatura em Cristo e desempenhar o ministério da reconciliação como presente de Deus e da sua justiça na terra. Segundo, a justiça de Deus é manifestada e experimentada neste mundo pelo crente, quando este permanece em Cristo. Somente à medida em que vivemos em união e comunhão com Cristo é que nos tornamos justiça de Deus. No capítulo 6 destaca o versículo 1. Não recebais a graça de Deus em vão. Paulo cria, indubitavelmente, que era possível o crente receber a graça de Deus e experimentar a salvação. E depois, por causa de descuido espiritual ou de viver em pecado deliberado, abandonar a fé e a vida do Evangelho e voltar a perder-se, todos devem ser exortados a se reconciliarem com Deus e a receber a sua graça. Aqueles que recebem a graça de Deus devem ser exortados e não recebê-la em vão. Como pobres. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Não é uma contradição para o Evangelho, quando um cristão verdadeiramente dedicado é financeiramente pobre. Paulo afirma que possuía poucos bens deste mundo, mas, como servo de Deus, tornava outros espiritualmente ricos. Julgos desigual com os infiéis. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Diante de Deus há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com o incrédulo, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Neste contexto, estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas, namoro e casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. O templo de Deus com os ídolos. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Paulo apresenta um forte argumento no sentido de um crente nascido de novo, sendo o templo de Deus e do Espírito Santo, não poder ser habitado por demônios. Primeiro, os ídolos, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, representavam demônios. Logo, a pior forma de profanação do Antigo Testamento era colocar ídolos no próprio templo de Deus. Semelhantemente, nunca devemos profanar nosso corpo, a habitação do Espírito Santo, permitindo aos demônios ter acesso a ele. Segundo, embora um espírito imundo não possa habitar lado a lado com o Espírito Santo num verdadeiro crente, pode haver circunstâncias em que um espírito maligno haja num indivíduo cuja conversão esteja em marcha, não estando ele ainda plenamente regenerado pelo Espírito Santo. A conversão dele, às vezes, envolve a expulsão de demônio de uma pessoa que, sinceramente, deseja seguir a Cristo, mas que está enfrentando problemas maiores com certos pecados, até ser aniquilado aquele poder ou controle demoníaco. A pessoa não poderá experimentar uma salvação plena e completa e, assim, tornar-se templo de Deus. No capítulo 7, destaca o versículo 1. Temos tais promessas.
Paulo afirma com toda clareza que não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus, alistadas em capítulo 6, versículos 16 a 18, sem uma vida de separação e de santidade. Este fato explica por que alguns perderam sua alegria cristã, sua proteção divina, resposta às orações e o senso da presença paternal de Deus. Uma vida de parceria com o mundo significa perder a presença e as promessas de Deus. Purifiquemo-nos. Ainda no versículo 1, os crentes precisam purificar-se de todo o pecado, do corpo e do espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar ações pecaminosas do corpo, repudiá-las cada vez mais e fugir delas. Fomos atribulados, temores. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Mais uma vez, as palavras e as experiências de Paulo nos relembram que problemas exteriores e temores interiores podem também ocorrer ao crente verdadeiramente dedicado e nascido de novo. Consola os abatidos. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Faz parte da natureza de Deus consolar os deprimidos e abatidos, uma vez que Ele é o Deus das misericórdias e da consolação. Na realidade, quanto mais somos afligidos, tanto maior será consolo e a presença de Cristo em nossa vida. Note neste versículo que foi através de Tito que Deus consolou Paulo. Devemos também ser sensíveis à orientação do Espírito Santo, quando ele nos dirige para consolar e animar uma pessoa necessitada. Tristeza segundo Deus, tristeza do mundo. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Paulo identifica aqui dois tipos de tristezas. Primeiro, há a tristeza autêntica, causada pelo pecado que leva a um arrependimento. Consiste numa mudança de atitude que nos leva a voltar-nos contra o pecado e para Deus. Esse tipo de arrependimento leva à salvação. Para Paulo, o arrependimento do pecado e a fé em Cristo são responsabilidades humanas quanto à salvação. Segundo, em contraste, os que não se arrependem se entristecem rapidamente devido às consequências do seu pecado. Tal tristeza conduz à morte e à condenação eterna. No capítulo 8 destaca o versículo 1 e entendimento ao capítulo 9, versículo 15. As igrejas da Macedônia. Estes dois capítulos contêm instruções sobre a oferta para os crentes pobres de Jerusalém. As palavras de Paulo abarcam o ensino mais completo do Novo Testamento sobre contribuição financeira cristã. Os princípios aqui definidos são ensinos para os crentes e para as igrejas de todos os tempos. Riquezas da sua generosidade. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Os princípios e as promessas da contribuição cristã contidos nestes dois capítulos são os seguintes. Primeiro, pertencemos a Deus. Aquilo que possuímos está confiado às nossas mãos pelo Senhor. Segundo, devemos tomar a decisão firme em nosso coração de que serviremos a Deus e não ao dinheiro. Terceiro, a contribuição é feita para ajudar os necessitados, para promover o reino de Deus, para acumular tesouros no céu e para aprendermos a temer ao Senhor. Quarto, a contribuição deve ser em proporção ao que ganhamos. Quinto, a contribuição é considerada uma prova do nosso amor cristão e deve ser realizada de modo sacrificial e voluntária. Sexto, ao contribuirmos com nossas ofertas para Deus, semeamos não somente dinheiro, mas também fé, tempo, serviço e assim colhemos mais fé e outras bênçãos. Sétimo, quando Deus nos dá em abundância, é para que multipliquemos as nossas boas obras. Oitavo, quando contribuímos, isso aumenta a nossa dedicação a Deus e propicia suas bênçãos sobre os nossos assuntos financeiros. Jesus Cristo se fez pobre. Preste atenção na mensagem do versículo 9. Dar
de modo sacrificial faz parte essencial da natureza e do caráter de Jesus Cristo aqui no mundo, porque ele se fez pobre. Nós agora participamos das suas riquezas eternas. Deus quer uma atitude idêntica entre os crentes como evidência da sua graça operando em nosso ser. Todos os dons da graça e da salvação, o reino do céu e até mesmo o vitupério por causa de Cristo são riquezas eternas que recebemos em lugar dos trapos da nossa iniquidade. No capítulo 9 e último, destaca o versículo 6. Pouco ceifará. O cristão pode contribuir generosamente ou com avareza. Deus o recompensará de acordo com o que ele lhe dá. Para Paulo, a contribuição não é uma perda, mas uma forma de economizar. Ela trará benefícios substanciais para quem contribui. Paulo não fala primeiramente da quantidade ofertada, mas da qualidade dos desejos e dos motivos do nosso coração ao ofertarmos. A viúva pobre deu uma oferta pequena, mas Deus a considerou uma quantia grande por causa da proporção da dádiva e pela dedicação total que ela revelou ter. Abundar em vós toda graça. Preste atenção na mensagem no versículo 8. O crente que contribui com o que pode para ajudar os necessitados, verá que a graça de Deus suprirá o suficiente para suas próprias necessidades, e até mais, a fim de que possa ser fecundo em toda boa obra. E por fim o versículo 11. Em tudo enriqueçais. Para que a generosidade seja manifesta exteriormente, o coração deve antes estar enriquecido de amor e compaixão sincero para com o próximo. Dar de nós mesmos e daquilo que temos resulta em, primeiro, suprir as necessidades dos nossos irmãos mais pobres. Segundo, louvor e ação de graças a Deus. E terceiro, amor recíproco da parte daqueles que recebem ajuda. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.